Bom dia. Hoje quero meditar com você a respeito do que nos assegura verdadeiramente a paz em Cristo. Uma vez que ontem falamos sobre paz e a verdadeira paz, mas o que nos assegura essa paz? O que nos dá essa condição de ter paz? O que nos garante que realmente estamos seguros e podemos contar que essa paz estará conosco? E esta manhã estava lendo sobre Atos 27, na passagem que Paulo ele estava ali naquele naufrágio, enquanto ele estava se dirigindo para Roma no navio Adramantino, e ali haviam vários presos, eram 250 e poucas pessoas no barco, e nesse barco ali havia pessoas com diversas origens e condições. Haviam soldados, havia o centurião, havia presos. E naquele momento em que o caos começou a se instalar, o barco começou a ir a pique, Paulo declarou que o Deus ao qual ele servia havia enviado o seu anjo e havia revelado a ele que nenhuma vida se perderia, desde que as instruções fossem seguidas. Então Deus, que resolveu poupar a Paulo, ele alcançou também aquelas mais de 250 pessoas naquele navio por causa de Paulo. Isso fala de uma proteção do anjo do Senhor a toda a nossa casa. Quando nós ungimos uma casa e colocamos o vinho na verga das portas, das janelas, para que o anjo da morte não entre em nossa casa, também ali acontece que todos aqueles que estão dentro da nossa casa gozam dessa proteção. Foi o que aconteceu com Raabe, quando ela colocou pela solicitação de Paulo, ela colocou na sua porta, na sua janela, o cordão de escarlata. Ela fez isso por uma direção dos espias, e ali ela determinou que haveria uma proteção. O anjo do Senhor protegeria toda a casa de Raabe. E no Egito, toda a casa dos hebreus também estava protegida por essa condição. Estou passando aqui no meio da rua porque estourou um cano de esgoto ali na calçada do parque e está impossível transitar ali pela calçada. Mas continuando, nós temos hoje essa proteção em nosso lar. Nossos filhos, nossa família goza dessa proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. E quando esse anjo se acampa ao nosso redor, ele está protegendo todos os nossos, toda a nossa casa, toda a nossa parentela está inserida nesse contexto da proteção. É isso que nos garante paz. Essa paz vem de uma segurança de que Deus é conosco. Tanto no livro de Isaías como 2 Crônicas é citado a passagem que o anjo do Senhor feriu 185 mil guerreiros do arraial dos assírios. Esse anjo estava protegendo toda uma nação, a nação de Israel. Ele não estava protegendo uma nação apenas, ele estava protegendo Abraão e a sua descendência. Esse Deus diz na palavra que prometeu a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa proteção que Deus dá às famílias que estão inseridas no contexto de Abraão, elas estão debaixo desse manto de proteção que Deus assegura àqueles que se colocam no seu plano, no seu projeto, no seu contexto.
A palavra de Deus mostra que quando Pedro foi libertado daquela prisão e de maneira muito surpreendente, ele chegou ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde estavam orando. Rhodes atende aquela porta e ela olha, imagina, não deve ser Pedro, não tem condições, não é possível. E ela supõe que seria o anjo de Pedro que estivesse ali, não o próprio Pedro. Isso nos assegura que realmente o Senhor, Ele destaca anjos, conforme está no Salmo 91. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso favor, para nos guardar e impedir que nós venhamos a tropeçar em alguma pedra. Ora, essa condição nos assegura paz, essa condição essa convicção de que estamos dentro de um plano, de um propósito de Deus, nos traz uma confiança, uma segurança, uma paz, de que estamos guardados, estamos protegidos, de que Deus está conosco. Quando o rei e o profeta estavam naquela guerra, naquela situação difícil, e o rei olhou e viu apenas os adversários, e o profeta disse: calma, não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Interessante que essa proteção, ela é invisível. Essa proteção que Deus nos dá, ela é muitas vezes imperceptível. Nós estamos em meio a tantas situações e não percebemos o que Deus está fazendo ao nosso redor para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Hoje eu quero relembrar, na minha vida, algumas vezes eu já pude experimentar este anjo, esta presença, esta proteção tão de perto, me livrando de acidente, me livrando de situações complexas. E você também talvez já tenha experimentado isso, e hoje você está vindo ao filme do momento na sua memória, e isso nada mais é do que uma demonstração de que o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor. Ele está ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Portanto, esta manhã eu quero declarar em nome de Jesus que o que você passou de dificuldade, de lutas, e foi privado, foi poupado, sua vida foi poupada de ser ceifada, nada mais era do que essa aliança que Deus tem com você e com a sua casa, de proteção e livramento. É isso que nos traz a paz, é isso que nos traz segurança, é isso que nos traz a convicção de que aquele que é fiel, ele não falhará. Aquele que prometeu, ele cumprirá. Que em Cristo, todas quantas promessas que foram feitas por Deus para nós, todas elas, em Cristo está o sim e o amém, para a glória de Deus Pai. Tenha um bom dia, na paz, na segurança do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, e confie, deposite a sua esperança nele, deposite confiança nele, porque ele enviará o seu anjo adiante, preparando o caminho para que nós possamos passar. Jesus Cristo declarou para os discípulos, ele mandou avisar a Pedro e aos demais que ele iria adiante deles para a Galileia. Esse ir adiante quer dizer, ele preparará todas as coisas, ele estará à nossa frente, ele estará preparando o ambiente, o cenário,
para que nós possamos atuar. Ele preparará tudo para que você tenha a sua vida, sua marca, o sucesso em Deus. Um bom dia, Deus abençoe e guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê shalom.